Oi, gente. Bem-vindos a Excel Sem Medo. Eu sou o Fábio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a função classificar. Mas antes eu vou pedir para vocês deixarem seu like e já se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Bem, a função classificar, ela serve para classificar. Então aqui a gente tem uma coluna com diversos nomes. A gente utilizando a função classificar, ele vai classificar ou de ordem alfabética, né, de A a Z, ou vocês podem classificar também ao contrário, de Z a A. Tá? Então, como é que a gente vai utilizar? A gente vai botar o igual, né, para indicar que é uma função, classificar, vai abrir o parênteses e selecionar o conjunto de dados que a gente quer classificar. Fecha o parênteses e dá o Enter. Ó, podem ver que, neste momento, ele colocou essa lista que a gente tem de nomes aqui em ordem alfabética. Mas por que utilizar a função classificar se a gente pode classificar dentro de página inicial aqui, no grupo de comando edição, tem classificar e filtrar, e a gente pode botar de A a Z. Pois é. A vantagem de utilizar a fórmula classificar, ela é a seguinte. A gente pode ter um outro nome aqui, ó. Vamos dizer que em vez da Esther, não seja Esther, seja Wagner. O que vai acontecer? Nesta coluna aqui, ele não vai colocar automaticamente. Aqui, onde a gente utilizou a função classificar, ele já classificou automaticamente. Pode ver, Wagner está no último, a Esther aqui já não aparece mais. Aqui o Wagner está no meio, então a gente teria que vir aqui novamente e mandar classificar novamente. Então ele vai funcionar de uma forma automática. Então qualquer nome que a gente trocar aqui, por exemplo, vou botar Pedro Silveira, ele já automaticamente já classificou aqui. Tá? Então por isso que a fórmula classificar, eu acredito que seja mais válida, né? Porque ele faz a classificação automática de um conjunto de nomes. A gente vai ver um outro exemplo aqui que é o classificar com mais de uma coluna, tá? Aqui a gente tem o classificar com duas colunas. Tá? Então se você quer classificar por ordem de chegada, o horário de chegada de cada um, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Bom, a gente também vai usar a forma classificar. Tá? Vai abrir o parênteses, eu vou clicar aqui no Fzinho para a gente abrir o nosso auxiliar de fórmula, tá? Para poder mostrar melhor para vocês. Então, o que vai ser a matriz? A matriz do nosso conjunto aqui vai ser os nomes e os horários de chegada. Tá? O índice de classificação. O que é esse índice de classificação? É dentro da matriz, você tem que informar qual é a coluna que você quer colocar em ordem. Tá? Quer fazer a classificação por qual coluna. Então, no caso aqui, a segunda coluna. Então, a gente vai botar aqui o número 2. Bom, aqui na ordem de classificação você vai informar se você quer na ordem crescente ou na ordem decrescente, tá? Então, na ordem crescente você vai colocar o número 1 e para a ordem decrescente coloca-se menos 1, tá? Então, no caso, a gente quer colocar na ordem crescente, então vai ser o número 1. Então, do primeiro a chegar até o último, tá? Isso aqui a gente não vai colocar nada, depois eu explico o que é isso aqui, tá? Então, no momento que a gente der o OK aqui, ele já vai classificar, fazer a classificação pelo horário de chegada. Então, o primeiro a chegar foi o Vinícius, o segundo foi o Hélio, o terceiro a Esther, e assim por diante. Notem que se vocês quiserem excluir qualquer dado dessa tabela aqui, não sendo na coluna que tem a fórmula, ele não vai permitir. Então, por exemplo, vamos tentar apagar o Luiz Gustavo aqui, ó. Aperto o del, ele não funciona. Tá? Vamos tentar apagar o horário. Aperto o horário, ele não funciona. Porém, se você digitar qualquer informação, ele vai ficar como despejar, porque ele não consegue despejar as informações da função classificar porque tem algum caractere interferindo nesta área. No momento que vocês apagam esse caractere, ele já volta os dados, tá? Então, para apagar isso aqui tudo, teria que ser na célula original, lá onde tem a nossa fórmula. Você vai apertar Delete, ele apaga tudo. Agora a gente vai ver o terceiro exemplo, que é a classificação por coluna. Bom, então, nesse terceiro exemplo aqui, a classificação ela vai ser feita por coluna, tá? Então, o que a gente vai classificar? A gente vai classificar o cabeçalho, tá? Então, vamos colocar aqui.
E vamos colocar nossa função classificar. Abre parênteses, vamos chamar o auxiliar aqui para nos ajudar. Então, o que a gente vai colocar? A matriz. A matriz agora a gente vai colocar com o cabeçalho, tá? Então, a gente seleciona tudo. Ok? E aqui, por call, que a gente vai ver a classificação por coluna, tem duas opções. Ou a gente coloca 0, que é falso. O 0 ele vai classificar de acordo com a primeira linha, tá? Da nossa matriz. Ou a gente coloca 1, que é verdadeiro. E o verdadeiro ele vai classificar pelo cabeçalho da matriz. É o que a gente quer. Então aqui a gente já pode dar o OK. E ele já traz a nossa tabela classificada pelo cabeçalho. Tá? Vejam o seguinte, se, por exemplo, aqui na nota tivesse um cabeçalho que fosse AAA, ele passa para frente. Tá? Então ele vai classificar o cabeçalho de A a Z. Primeira coluna A, depois a segunda coluna, o segundo item da classificação, o terceiro item da classificação fica na terceira coluna e assim por diante. Tá? Então vamos voltar aqui, nota final, ele automaticamente já volta. Tá? E aqui da mesma forma, se vocês tentarem apagar qualquer item no meio da tabela, não vão conseguir. Agora, se colocar qualquer outra informação que não seja a que está ali, ele vai dar despejar aqui em cima e não vai aparecer nada, tá? No momento que tirar, ele volta. Tá, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever-se no canal e deixar o seu like. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.